Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Sangue Laranja, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 74 do Pandcast, o podcast mais sangue laranja dessa internet. Eu sou o professor Varela, tô aqui de volta porque no episódio 73 Barbosinha me substituiu de forma sublime e fez o episódio junto com o Dani para falar sobre as inscrições do vestibular da Unesp. Mas hoje eu tô de volta para falar com vocês sobre um tema muito legal, muito gostoso. Eu não sei vocês, mas quando eu tô nervoso, eu acabo descontando na comida, acabo comendo mais, sabe? Aí quando eu tô feliz, eu acabo também comendo bem, né? Porque é gostoso comemorar comendo bem. E aconteceu alguma coisa muito especial, acabo comendo bem também. E é por isso que eu fiquei assim, do jeito que vocês estão vendo, fofinho, não é? A alimentação é muito importante na nossa vida, vocês sabem disso. E em momentos de estresse, me parece que se torna mais relevante ainda. Por isso eu convidei para conversar a quase doutora Letícia Fonseca, que está terminando o doutorado na área de nutrição, e vocês vão ouvir ela falar sobre a alimentação em momentos de estresse, mas também sobre a carreira acadêmica na área de nutrição. Junto comigo está a nossa aluna Nicole, que vai prestar cursos na área de nutrição também. Então tá muito legal essa conversa para você aprender sobre o tema. Vamos começar? Bom, Letícia e Nicole, obrigado pelo tempo de vocês, beleza? Obrigado por separar esse dia, essa sexta-feira, dia 17 de setembro, para a gente gravar. É um assunto que acho que é relevante, né? Interessa a todo mundo aí, então, primeiro dar o boa tarde para vocês também darem o boa tarde. Vamos começar com a Letícia, que é a convidada principal, não desmerecendo a Nicole, tudo bem? Mas a Nicole está aqui por causa da Letícia e não o contrário. Então vai, Letícia. Diga lá, quem dá uma boa tarde para a galera aí, diga aí um pouquinho sobre você. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui no Pandcast. Estou me sentindo muito especial hoje. E, bom, meu nome é Letícia. Vou fazer uma apresentação rápida. Eu sou formada em nutrição e atualmente eu faço doutorado. Então, vou tentar falar um pouquinho hoje para vocês sobre a carreira acadêmica, mas é isso aí. Espero poder contribuir, tá bom? Legal, legal. A gente conta aquele seu segredo ou a gente deixa aquele seu segredo para trás? Ai, tô com medo. Que segredo? Não, pode contar. O segredo de como é você viver debaixo do mesmo teto de uma pessoa chamada professor Reco. Isso deve ser muito difícil, não deve ser fácil. Tem esse detalhe, gente, ó. Estou noiva do professor Reco, olha só, eu tenho coragem, né? Eu tenho coragem, porque não é fácil, gente. Casar com um homem rústico, né? Ele é um homem rústico, né? Ele é um homem do campo, né? Ele faz jus à formação de biólogo. Ah, que legal, que legal. Gosto muito do Reco, muito mesmo. Conheço o Reco há um período pré-Pandora ainda. Pré-Pandora. Que legal, que legal. Então tá bom. E Nicole, uma futura nutricionista também ou não? Sim. Sim, Tudo bem. Obrigada, Varela. Parabéns, Letícia, pelo noivado. Que linda. Eu sou aluna do Pandora, gente, faço o extensivo Gaia, que é o curso 100% online. E eu fiquei muito animada em participar hoje, cheia de vontade, porque a Letícia escolheu a carreira que eu também quero seguir. Até após tem um quê, assim, do que eu também quero fazer. Então, eu fiquei muito empolgada em conhecer melhor você. Então, é isso. Que legal. Obrigado, viu, Nicole? É bom participar. Como eu te falei em off, né, antes de gravar, que é sempre bom ter alunos, porque você representa uma galera, na verdade, né? O tipo de pergunta que você pode fazer para Letícia, são perguntas que muita gente gostaria de fazer, às vezes, né? Então, vamos começar nosso papo. Fiquem super à vontade, tudo bem? Para me interromper, para falar o que vocês quiserem. Como eu falei, a gente normalmente não tem edição pelo simples fato que não precisa, né? Vamos trocando ideia numa boa, não é? A primeira coisa que eu queria perguntar para a Letícia é que eu até brinquei com isso, né? Que quando eu estou muito ansioso, eu acabo descontando na comida, eu acabo comendo mais do que o normal, né? Quando eu estou feliz também, eu acabo comendo mais do que o normal. Quando eu quero celebrar, eu também acabo comendo mais do que o normal. Quando eu estou com sono, eu acabo comendo mais do que o normal. E assim vai. E nessa linha, né? Eu estou do tamanho que eu estou hoje.
mas, de fato, a gente acaba descontando muitas emoções na comida, né, Letícia? Não sei como que é isso ao olhar de uma nutricionista, se vocês até chegam a estudar esse tipo de coisa e tal, mas é fato, né? A gente acaba descontando sensações rotineiras, né, de estresse ou de alegria na comida, né? Sim, com certeza. O que a gente mais vê hoje em dia é essa confusão entre a fome fisiológica, né, a fome biológica, e a fome psicológica. A fome psicológica nada mais é do que você atender, você suprir, na verdade, uma carência emocional, algo do tipo, através da alimentação, né? E daí, se você me permite também falar brevemente sobre o assunto, que eu acho legal também colocar isso para o pessoal, essa fome psicológica que a gente coloca, na verdade, ela está relacionada com o nosso estado emocional, mas esse estado emocional, ele influencia o quê? A liberação de hormônios, de neurotransmissores. Então, toda essa liberação hormonal e tal, ela ativa certos núcleos cerebrais, né? E daí isso dispara ali o nosso desejo de comer, ou então dispara uma sensação atípica e de saciedade, porque também tem pessoas que podem se sentir ansiosas, estressadas, e pode acontecer o contrário, né, dela sentir falta de apetite. Mas isso tudo está relacionado... Dizem que é verdade, né? Essa eu nunca experimentei essa, Letícia. O mais comum é que a gente observe um aumento realmente da vontade de comer, né? E não comer qualquer alimento, alimentos específicos, alimentos saborosos, né? Ricos normalmente em açúcar, em gordura. Por quê? Porque normalmente quando nós estamos submetidos a altos níveis de estresse, de ansiedade, o nosso cortisol está muito alto. Cortisol é um hormônio do estresse, né? Popularmente falando. Então, o que acontece? Ele ativa no nosso cérebro os núcleos da recompensa. Então, a gente fica naturalmente com o desejo de comer alimentos que nos gerem prazer. É só fazer o teste, né? Eu sempre brinco, por exemplo, come alface. Comer alface não gera prazer. Agora, comer um chocolate, uma pizza, um hambúrguer, isso gera muito prazer. Justamente porque é um alimento rico em carboidrato, em gordura, esse tipo de coisa. E nas pessoas que têm a falta de apetite, o que acontece? Ainda não está muito bem esclarecido, mas já tem alguns estudos que mostram que nessas pessoas existe uma liberação ali, além do comum, do neurotransmissor chamado noradrenalina. E esse neurotransmissor, ele ativa o núcleo cerebral da saciedade. Então, quando muito estressadas, essas pessoas ficam mais saciadas, com menos apetite. E daí não tem vontade de comer, né? Que legal. Então pode acontecer das duas coisas. Eu queria perguntar uma coisa para você. Eu vou anotando as coisas conforme vocês vão falando, por isso que eu olho para o lado aqui. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você falou alface. O que é alface? Estou brincando. Eu vou responder. Alface é o quarto estágio da água. Boa. A gente brinca, a gente fala desse conceito na faculdade, é engraçado. Viu? Uma coisa que eu achei muito legal você falar da fome fisiológica e psicológica, né? Porque para mim isso era uma coisa meio lenda, né? De que existe uma fome psicológica, embora me pareça que a experiência própria parece que ela existe mesmo, né? A gente é capaz de descobrir, descobrir modo de falar, acho que a gente é capaz de perceber quando é uma fome psicológica, quando ela é uma fisiológica, existe de alguma forma a gente pode diferenciar isso? Olha, normalmente... Ou fome é fome? Não, normalmente a fome psicológica, como eu disse, ela está relacionada com o desejo de comer alimentos específicos, né? Você não está sentindo aquela sensação de fome, aquela sensação que você tem quando você está há horas sem se alimentar. É aquela que você fala, nossa, estou louco por um doce. Exatamente. Às vezes você acabou de fazer uma refeição completa, passou ali 30, 60 minutos, e daí você está com vontade de comer um doce. Então, isso pode ser, sim, um sinal de fome psicológica. Né? Um sinal muito forte é assim, pode perceber, observe a sua rotina. Nos dias em que muitas coisas
muitos problemas aparecem, as coisas dão muito errado, normalmente nesses dias você vai ter vontade, não é uma regra, né? Mas normalmente nesse tipo de dia que você vai ter vontade de consumir esses alimentos aí, gordurosos, pobres em bons nutrientes e tal, hipercalóricos. Ô, Nicole, como você consegue perceber no seu ano de pré-vestibular? Eu nem te perguntei, esse é o seu primeiro ano de pré-vestibulando ou não? É o meu primeiro. Eu me formei ano passado no ensino médio e ingressei no cursinho esse ano. Tá, que cidade que você mora? Eu não perguntei isso também. Eu sou de Jundiaí, São Paulo. Jundiaí. De Limeira, de Campinas. Tá bom, Jundiaí, beleza. Você percebe uma alteração no seu apetite, no seu hábito alimentar ao longo desse ano, por exemplo? Porque a gente, no cursinho, tem várias sensações diferentes, né? Momentos de cansaço extremo, momentos de estresse, momentos de ansiedade. Você percebe seu apetite variando ao longo desse período? Eu percebo, já percebi, tanto que já fui e tudo mais, já marquei minhas consultas, estão agendadas, porque ano passado eu desenvolvi um caso de gastrite nervosa, e é muito difícil lidar com gastrite, e daí sem perceber eu fui descontando realmente, assim, então nos intervalos de aula do Pandora, por exemplo, é uma bolacha, uma barrinha de cereal, e daí vai acumulando, assim, são maus hábitos que vão se acumulando. E daí, a longo prazo, eu consegui, sim, perceber alterações na minha alimentação relacionadas ao nervosismo do pré-vestibular. Tá. E aí, Letícia, você acha que tem alimentos que podem potencializar esse estresse? Eu estou pensando no caminho contrário, né? Então, você já falou que o estresse ele é capaz de potencializar uma alteração do nosso apetite, da nossa vontade de comer. E o contrário é verdadeiro? Tem alimentos que é legal a gente evitar em momentos de estresse? Olha, existem alguns estudos que mostram que, na verdade, isso tudo é um ciclo. Que, inclusive, os alimentos que podem, de repente, potencializar esse estado de ansiedade, de estresse, são justamente os que a gente sempre quer comer quando está ansioso. Que são os alimentos ricos em açúcares, gorduras e sal, né, com excesso. E não seria assim, eu comi uma pizza hoje e isso vai piorar a minha qualidade de vida para sempre. Não, isso tem que ser um hábito, né, um hábito de alimentação inadequado. E existem também algumas substâncias bem conhecidas, do tipo a cafeína, né, que é uma substância que coloca o nosso organismo num estado de alerta. Então, ela tende também a nos deixar mais eufóricos, mais ansiosos, naturalmente. Então, abusar dessa substância, por exemplo, que está presente em café, chá mate, chá preto, refrigerantes à base de cola. Energético, né? Energéticos. Então, assim, e o pior é que os energéticos normalmente têm essa substância concentrada, né? Não é uma quantidade que originalmente está no alimento, na bebida, ela é concentrada. Faz muito então, mal, né? Na verdade, assim, faz mal desde que você esteja consumindo num contexto errado, com uma frequência errada, tá, né? Essa pergunta, ela teve uma segunda intenção, foi como é que fala? Uma indireta para o professor Vinícius de Biologia, não o Reco, é outro professor, é o Vini de Biologia, que ele toma 4, 5 energéticos por dia. Eu falei para ele, um dia você vai pifar, porque brabo, né? Fica aí o indireta pro Vini. Não, e sabe o que é o pior? O pior é assim, as pessoas relacionam muito o bem-estar com a alimentação, e tem que relacionar mesmo. Mas a gente sempre menciona que existem 3 pilares da qualidade de vida que vão na contramão do estresse, né? Que seria alimentação adequada, atividade física e uma boa qualidade de sono. Então, se você peca na alimentação, por exemplo, professor Vini, e fica a dica, se você abusa de energéticos e tal, não estou falando que vai acontecer, mas existe uma chance grande disso estar prejudicando também a qualidade do sono. E daí, noites mal dormidas também aumentam o nosso nível de estresse, nosso nível global de estresse. Se tiver com a vida sedentária, pior ainda. É tudo interligado, né? O estresse, ele é multifatorial. Então, a gente tem que frisar isso. Você tem que ter uma rotina, um estilo de vida saudável, né? A gente não está contando nenhuma novidade, né? Acho que todo mundo que está ouvindo a gente sabe disso, né? É muito falado, é difícil fazer, né? Eu acho que a pandemia atacou muita gente, né? Eu vou falar por mim, assim, eu tive aquela sensação no começo de que a pandemia ia ser um período muito difícil e muito curto,
Então, eu liguei aquele botãozinho, sabe, que começa com F, que a gente tem na nossa vida. Eu liguei ele e falei, depois eu vejo isso. E aí eu amo doce, e assim, eu engordei muito na pandemia, eu sempre fui gordo, né, sempre fui acima do peso, mas eu engordei muito na pandemia, e eu percebia, e ainda estou numa luta para largar o que você falou, eu almoço, eu tenho vontade de comer doce, e é um negócio que se eu não como dá desespero, assim, sabe? E é o hábito, né? Porque você falou, é uma recompensa que o cérebro quer no momento tenso que a gente está passando ainda, né? E se você der essa recompensa para o cérebro, parece que ele fala, vamos de novo, né? Amanhã eu quero de novo, e se você dá, ele vai querer de novo, e a gente não para nunca mais, né? Exatamente. Mas é isso mesmo, é um estímulo viciante. Esse é o termo. Tá. É um estímulo viciante, não tem jeito. Letícia, eu não sei se dá para a gente diferenciar, tá? Mas eu vou pensar assim contigo. A gente tem agora, na minha cabeça, 3 momentos para essas crianças como a Nicole. A partir de agora, a gente entra no momento que já tem uma sensaçãozinha de que o fim se aproxima, né? De que as provas estão chegando e tal. Então, esse é um momento. Depois tem um outro momento que é durante as provas, né? Tem mês de novembro, tem prova todo final de semana, aquela doideira de vestibular e tal. E tem o momento da prova em si, que também tem uma coisa importante da alimentação ali. Vamos pensar nesses 3 momentos. Você acha que tem algum conselho especial, além desse que a gente está dando para esse momento de hoje até novembro? Você tem alguma, não sei se a palavra é conselho, né? Mas orientações técnicas, né, de alimentação, do que evitar ou do que fazer nesse período? Sim. Bom, talvez o que eu fale seja um pouco batido, assim, mas é bom uma repetição para ficar na mente. Mas assim, não tem segredo. O segredo para ter performance, né, seja ela intelectual, física, que é o que a gente quer agora, nesse momento de realização dessas provas importantíssimas, é você ter um estilo de vida saudável. Então, falando especificamente sobre alimentação, o que eu recomendaria? Ter uma alimentação balanceada, não cortar nenhum grupo alimentar por conta, tá? Não se basear em dietas da moda que aparecem, dieta para vestibulando, eu sei que existe esse tipo de coisa. Então, nunca ir por este caminho. O segredo é você comer todos os grupos alimentares, na frequência adequada, nas quantidades adequadas, se hidratar muito bem, porque tem gente que até come legal, mas esquece de se hidratar. E a hidratação, ela é importantíssima, até mesmo para o raciocínio, para um bom raciocínio. Então, ter um padrão de alimentação saudável e, importante também, não permanecer longos tempos em jejum. O jejum, eu sempre falo que é um caminho perigoso. Existem pessoas que praticam a dieta baseada em jejum, mas essas pessoas têm outros objetivos de vida, outros momentos de vida. E o jejum, ele vai na contramão da performance intelectual e física. Então, um conselho muito valioso que eu daria é: faça as suas refeições do dia corretamente. Coma ali de 3 em 3, 4 em 4 horas, tá? Lógico, não vai comer forçado, mas espera que você tenha ali uma sensação de fome, né, com esse intervalo. Então, tenha disciplina com relação à sua alimentação, não menospreze a alimentação, porque ela tem um impacto significativo na sua vida, né? Não só agora, para sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para a Nicole. Nicole, você é da turma... Ó, que exemplo, que puxa-saco. Vai ter esse lado, vai ter esse final de semana, eu preciso ficar inteligente. Deixa eu falar. Ô, Nicole, deixa eu perguntar, você é da turma online, né? Então, você tem esse desafio de rotina de acordar e praticamente só levantar para assistir a aula, né? Você vai, de repente, trocar de cadeira, você vai levantar da mesa e sentar na cadeira ali, pronto, né? Levantar da mesa, não, levantar da cama e sentar na cadeira. Você consegue tomar café da manhã na sua rotina? Você pôs isso na sua rotina? Sim, eu sempre tive muita fome de manhã. Então, assim, eu acordo com a barriga doendo. Então, já é uma coisa de mim, assim, minha. Eu acordo, nem que eu acorde 10 minutos assim, faltando para começar a aula, eu apronto meu café e como, assim, na frente do computador. Mas é uma coisa que eu realmente preciso. A alimentação, eu acho que a água é o meu defeito, no caso. É o meu também. Quer dizer, é um deles, né? É um deles, né? Pelo amor de Deus. Mas a rotina de estudar online, 100%,
não sei se vocês já ouviram falar, mas muita gente diz que até atrapalha um pouco a nossa vida, porque pelo fato da gente estar, entre aspas, né, sempre disponível, porque você está na sua casa, te requer mais produtividade, assim, a todo momento. Não sei se isso aconteceu com vocês, mas assim, já que eu estou na minha casa, vou aproveitar para me empenhar um pouco mais nisso. Já que eu não preciso sair, vou me esforçar mais. E isso me fez, assim, minha alimentação mudou, meu estilo de fazer atividade física mudou, agora eu estou sedentária. Então, assim, são fatores que a Letícia mencionou que vão se empilhando e, de alguma maneira, vão trazer algum resultado. Espero que não seja negativo para mim. Não, vai dar certo, né? Porque se você está consciente nisso, é importante ter essa consciência, né? Sacar isso. Porque eu perguntei do café da manhã, porque já é um problema. Eu dou aula desde 1999 e é um negócio que eu sempre vejo como problema, né? Que é o de aluno ir para a escola sem tomar café, e aí chega lá na terceira aula, quarta aula, tem gente que está passando super mal e tal, né? Então, ficando em casa é ainda pior, porque de repente você não faz um café direito ali, se embola na rotina e tal. Então tá bom. Na véspera das provas, véspera mesmo, né? Mês de novembro, acho que não é muito diferente, né, Letícia? Tem que ser o equilíbrio. E aí eu queria chegar no momento que eu acho mais relevante, que é em dia de prova. Né? Por exemplo, você foi falar. Você quer falar, Nicole? Pode falar. Tenho uma coisa para perguntar para a Letícia. Muita gente no dia da prova aproveita para, tipo assim, se realizar antes da prova. Então, tipo assim, gosto muito de um lanche específico do BK. Então, antes de fazer a prova, vou lá ter o meu momento feliz, comer um lanche para melhorar a performance, assim. O que você acha disso? Então, eu acho que assim, não tem como afirmar se essa vai ser uma estratégia boa ou ruim. É algo subjetivo, né? Cada um responde de uma forma. Tem pessoas que vão se realizar, vão ter digamos assim, uma recompensa, um conforto emocional, e isso vai ser positivo. E tem pessoas que, de repente, não estão acostumadas a comer dessa forma, e daí muda bruscamente o hábito alimentar ali no dia, isso pode trazer algum desconforto gastrointestinal. Mas não é uma regra, né? Então, assim, eu esperaria para fazer essa festa do BK depois, Era né? isso Não que eu ia antes. falar. Vamos fazer Para depois. não correr o risco. Porque né, a Letícia foi uma doutora em falar, né? Desconforto gastrointestinal, né? Eu já estou pensando que o cara não pode jogar na merda todo ano que ele estudou, literalmente, né? Certo? Tem que tomar cuidado. Mas uma coisa que eu ia perguntar, Letícia, é o seguinte: você falou do café, né? Eu gosto muito de café. E eu acho que tem esse lance que você falou de tomar o cuidado com o excesso, né? Então eu gosto de tomar café e tenho aprendido a fazer café fraquinho para ficar tomando de manhã e nunca até muito tarde, por exemplo. Eu acho que é um jeito de equilibrar as coisas, né? Mas ele tem um fenômeno, né? Interessante, um efeito interessante que é de despertar, né? Então talvez valha a pena no dia do vestibular ali, se tomar um cafezão bacana, né? Pode te ajudar a aumentar a sua atenção naquele momento, né? Ou estou errado? O que você acha? Sim, não, eu acho que vale a pena. O café, ele não é, assim, algo perigoso. Você precisa conhecer ali como que você responde a ele, né? Então, acho válido usar no dia. Como você disse, você está usando ali com um propósito, né? Está usando com sabedoria, não está usando de forma sem Exagero, critério. né? Agora, me pintou uma pergunta aqui. Toda vez que a gente almoça, principalmente o almoço, né? Tem uma preguiça natural pós-almoço que ela é real, né? Ela não é psicológica, né? Existe isso, né? Sim. E, claro, e a gente sabe também que comidas mais pesadas, a brincadeira da feijoada, né? Uma feijoada dá muita preguiça. E se você comer uma comida normal, vamos pensar num arroz com filé de frango, uma salada ali e tal, vai te dar menos preguiça, não é? Então, pensando em quem vai fazer vestibular, é óbvio que a gente não pode falar para a pessoa comer uma comida muito pesada, muito gordurosa e tal, tem que ser uma alimentação boa, não pode também ser muito leve, porque senão dá fome, até porque nós estamos falando de ficar 5 horas fazendo prova, né? Mas você consegue dizer, assim, um tempo interessante para que dê tempo de fazer uma digestão e não ter problema? Como tem um consenso nisso ou não? Do tempo de digestão e da preguiça após comer?
Olha, não tem um valor médio, assim, depende também do tipo de alimento que você consumiu ali, né, cada um vai ter a sua dieta específica. Então, mas assim, lógico, por uma questão de bom senso, a gente recomenda que você vai almoçar, provavelmente, as provas são no período da tarde, né? Isso, algumas começam 1, outra 2 horas da tarde, mas é sempre pós-almoço. Então, antes da prova, provavelmente você vai ter tomado um café da manhã e feito um almoço. Importante também dizer que no dia anterior o jantar também é bem considerável aí para o que você vai realizar no dia seguinte, tá? Já é um pré-prova, né? O jantar já é um pré-prova, né? Já é um pré-prova. E daí, fazer assim um almoço. Então, vamos focar no almoço, que é a refeição mais próxima. Faça o seu almoço ali, não sei mensurar um tempo, assim, quanto você tem que se sentir confortável, né, para fazer. É muito subjetivo. Então, você não tem que ficar encanado também, assim, demais, tipo, o meu desempenho está totalmente relacionado aqui ao horário em que eu estou fazendo o meu almoço, porque isso também pode gerar um efeito negativo. Tá. Então, está mais ligado, talvez, ao que você está comendo do que o horário que você está comendo, né? Exatamente. Tá. Coma um pouco de cada grupo alimentar, não exclua nada, né, não exagere e também não restrinja muito as suas opções. Tá. Porque, por exemplo, caso você faça uma refeição também muito volumosa, muito gordurosa, o tempo de digestão é maior. Se você come também em excesso carboidrato, você vai ter picos de insulina, e esses picos de insulina estão relacionados com a preguiça e também com a própria vontade de comer doce no pós-almoço. Então, assim, a dica é moderação, é balanceamento das Equilíbrio, coisas. Né? Equilíbrio é o nosso mantra, né? É o nosso mantra. Exatamente. Tá bom. E a última pergunta que pelo menos eu tenho para fazer em dia de prova. É muito comum, no momento da prova, galera levar, me corrija se eu estiver errado, Nicole, chocolate, as barrinhas, né, barrinha de cereal, alguma coisa assim, e a água, né? Eu acho que esses são os mais comuns, pelo menos, é o que a gente mais vê a galera levar e tal. Alguma contraindicação nisso? Você acha que tá legal? Você acha que tem alguma coisa que vale mais a pena? Não, eu acho bacana por 2 motivos. Primeiro que esses alimentos são boas fontes de energia, né? Você não vai comer isso todos os dias ali na hora do lanche, digamos assim. Mas no dia da prova, é uma energia que está ali, que está disponível rapidamente. Então, eu acho super válido. E o melhor, esses alimentos, eles, além do aspecto nutritivo e energético, que é o que a gente quer na hora da prova, eles têm a questão da conveniência e da praticidade, que eu acho que é uma carta na manga para quem está prestando prova. Você precisa de energia e você precisa de praticidade. Para esse contexto, né, de 5 horas de duração ali durante uma prova, eu acho muito bom, não tenho nada contra. Por isso que, senhora Nicole, tem que fazer simulado, porque é o único momento que você consegue controlar tudo isso. Não tem nenhuma outra atividade na rotina de um estudante que faça a mesma coisa que se faz numa prova. Então, ficar 5 horas sentado, fazendo a mesma coisa, e você controlar o que te fez bem, quando você comeu ou não fez tão bem assim, que horas, né, comer esse tipo de coisa, né, que momento que é. Então, você vai fazer, uma prova do Enem, que tem uma redação no meio de um conjunto enorme de questões. E aí, né, que horas você come? Então, vamos lá, faço a redação primeiro, depois eu belisco alguma coisa, aí eu volto. E água sempre, né, Letícia? Água, quanto mais, melhor, né? Sempre hidratado é bom, né? Tá. Com certeza. Então, tá bom. Mais alguma pergunta que você tem, Nicole, para falar dessa parte prática, para a gente depois entrar nos mistérios da pesquisa e nutrição? Não, eu acho que não tem nenhuma pergunta. O objetivo é tentar alcançar um equilíbrio, né? Vamos ver. É isso aí. É um desafio constante, mas é legal que ele exista, só não pode abrir mão. Foi o que eu fiz na pandemia. Nossa, foi assim, porque eu fiquei naquela. É pouco tempo que a gente vai ficar assim. Então vamos enfiar o pé na jaca hoje, amanhã, depois, e estamos nessa, 2 anos enfiando o pé na jaca. Né? Parece, né? Até parece. Eu achei que fossem 15 dias. É isso aí. Foi rapidinho. Você falou do simulado, né? O simulado me remete à constância, né? Tudo na vida é isso. As grandes conquistas vêm da constância. Então, a sua saúde vem da constância na alimentação saudável. A sua aprovação vem da constância no empenho, né?
de estudo, de frequência. fazer simulado, né? Exatamente, não tem segredo, é isso aí. Muito bom você ter falado isso, muito bom. E a gente nem combinou antes, hein? Porque é muito bom. Porque a galera não fazer simulado, eu acho um crime não fazer simulado, porque é isso aí, fazendo um paralelo, né? É como você comer mal a vida inteira, de repente um dia que você come bem, você já quer que tenha resultado. Eu acho que é meio equivalente. Se você não treina, né? Se você não pratica, se você não tem constância, acho que você matou a pau na palavra, Letícia. A constância da coisa é o que resolve. Bom, então vamos agora para matar a curiosidade de quem quer seguir na área específica, né, nessa próxima metade do nosso papo, de como que é viver esse mundo, né, da pesquisa acadêmica. Então, acho que seria legal a gente conhecer a sua história, né, desse ponto de vista. Então, você fez Unicamp, nutrição, e daí? Como é que foi daí para frente? Então, aí no meio da faculdade eu percebi que algumas pessoas começaram a fazer iniciação científica. Daí eu falei, nossa, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar. E daí eu fiz. A iniciação científica, basicamente, durante a graduação, você vai desenvolver um projeto de pesquisa. E vai se ambientar ali a carreira acadêmica, né? Você tem um gostinho daqui, um tira-gosto, digamos assim. Daí você tem um orientador, você tem o seu projeto de pesquisa, você escreve ali o seu relatório, e daí você consegue decidir se é o que você quer mesmo da vida. Daí eu fiz, gostei, daí saindo da graduação, eu me aventurei no mestrado. Gostei do mestrado, e daí já emendei no doutorado. Só fazer que uma é onde eu pergunta. estou agora. A sua iniciação e o seu mestrado tiveram o mesmo tema, a mesma área ou não? Não, essa pergunta foi muito legal, porque eu também pensava que fosse obrigatoriamente uma sequência, mas não é. A minha iniciação foi sobre um tema, o mestrado foi sobre outro tema e o doutorado sobre outro tema. Existe essa flexibilidade. Em alguns institutos e tal, talvez você sinta uma pressão para dar sequência ali na linha, né, de tema. Mas você pode, isso é interessante, tá? Você pode, inclusive, fazer a iniciação num instituto e fazer o seu mestrado e seu doutorado em outros institutos. Eu conheço pessoas que se formaram comigo em nutrição, que fizeram mestrado em ciências humanas, antropologia. Então, você não fica preso, sabe? Você tem muita flexibilidade para decidir para que caminho você quer ir, né? Isso é muito legal, porque tem algumas pessoas que têm dúvidas sobre o curso que vão prestar e tal, e é um conselho que eu dou, né, que fala assim, então se você quer entrar, por exemplo, em educação física, quer dizer que você se prendeu à educação física pro resto da vida? Em tese, não, você pode fazer a sua graduação ali, e seu mestrado, seu doutorado pode ir para um outro caminho, né? Com certeza. Eu achava que necessariamente você precisava seguir numa pós na área que você começou a graduação, por exemplo. Então, se você começou em nutrição, você seguiria na área da saúde, o mestrado, o doutorado. Mas eu vi que você foi para a área de engenharia, né? Se eu não estou enganada. Qual que é? Então, eu queria perguntar quais são os temas dos três. Qual foi o tema da iniciação? Para leigo, né? Porque às vezes a gente não vai entender o que você fez, mas o contexto, assim, dos três momentos, quais foram? Bom, a iniciação eu estava me graduando em nutrição, então o tema foi avaliar a eficácia a longo prazo de programas de emagrecimento comercializados pela internet. Daí, eu lembro que eu fazia Você graduação deve ter visto cada coisa louca, hein? Nossa, fiquei imaginando aqui. Deve ter sido divertido, no mínimo. É interessante. Só que daí o que acontece? Eu fazia a minha iniciação e a minha graduação no campus de Limeira. Não sei se vocês sabem, mas nutrição na Unicamp não fica em Campinas, fica em Limeira. E eu sempre tive problema com isso, porque eu gostava de morar perto dos meus pais. Os meus pais são de Jundiaí. E daí eu uni o útil ao agradável, e quando eu cogitei o mestrado, eu pensei na engenharia de alimentos, porque é em Campinas, é bem próximo de Jundiaí, e porque iria abrir o leque. Ainda está na temática de alimentos, mas a engenharia de alimentos, ela traz essa questão de saúde, com certeza, mas ela amplia, né? Tem outros aspectos relacionados à alimentação, que não à saúde, que estão no programa da engenharia de alimentos. Então, foi por isso que eu optei. E daí, meu mestrado, por exemplo, foi totalmente diferente. Eu estudei o perfil de alimentação
de pessoas que usam ticket de refeição. Então, eu queria saber como que as pessoas se alimentam num restaurante comercial, refeição de trabalho, na hora do almoço, comprada ali, adquirida com o ticket. Daí eu fiquei no restaurante fazendo esse trabalho. E daí, no doutorado, que é o que eu estou fazendo agora, eu trabalho num hospital, investigando o perfil de alimentação de gestantes. Então, assim, é uma coisa meio desconexa. Está tudo ali no guarda-chuva da nutrição, mas um olharzinho tem uma lógica do hábito, acho, né? Pelo menos no doutorado e no mestrado, você está estudando hábitos alimentares, né? Arrisco dizer até que algumas técnicas que você usou para trabalho com os dados da pesquisa de mestrado talvez sejam parecidos com o do doutorado, né? São bem as ferramentas, né? Os dados são muito parecidas, sim. Letícia, como funciona o processo para você entrar assim, no mestrado e doutorado? É parecido com o vestibular? Tipo, como que é? Olha, normalmente existe um processo seletivo que é bem mais simples do que um vestibular, assim, na minha opinião, né, pelo menos. Porque o vestibular, ele é muito concorrido. Não que a pós-graduação não seja, mas é que o número de pessoas que tem interesse, né, depois em prestar um mestrado, um doutorado, é um pouco menor. Então, eu fiz uma prova, a minha seleção era composta por uma prova escrita, uma entrevista e avaliação do currículo. E daí, se você já tem uma iniciação científica, isso também te ajuda na avaliação de currículo, você já tem um a mais ali. Mas eu senti que a concorrência não foi tão grande quanto a do vestibular, né? Então, eu acredito que ser mais fácil é entrar num programa de pós-graduação do que num curso de graduação, se for o esquema padrão de vestibular. Eu ia perguntar, o que você está sentindo com essa informação, Nicole? Isso é bem reconfortante, viu? É um desafio menos, talvez. Mas, vou falar, eu não tenho experiência acadêmica, né? Eu não fiz mestrado e doutorado, mas eu acompanhei, né? Eu fiz física, então é uma área muito comum das pessoas do curso que eu fiz, né? Em tese, física te coloca em duas carreiras, ou docente, ou ser professor, ou fazer pesquisa, né? E eu vi muitos amigos ali fazendo e tal. É uma tensão diferente, né, Letícia? É uma tensão diferente. Eu acho que primeiro na entrada, embora eu acho que é menos concorrido, vamos dizer assim, do ponto de vista de quantidade de pessoas, mas você briga com qualidade de pessoas, né? Então, as pessoas que estão concorrendo contigo ali não são pessoas que estão ali querendo de tudo, porque tem de tudo no vestibular, né? Não estou desmerecendo ninguém, mas a gente sabe que tem gente que está prestando porque está, né? Né? No mestrado não é bem assim. E acho que tem uma coisa que não tem na entrada da faculdade, que é a conclusão. Você defender um mestrado e defender um doutorado, olha lá, a cara da Letícia, eu acho que eu acertei no que eu falei. Olha, analisando a minha trajetória, eu acho que o passo mais difícil foi me inscrever para o doutorado. Porque, assim, você está terminando o mestrado, você está defendendo uma dissertação, né, que eu vou falar, não vou mentir, é intenso, gente. É intenso, a véspera ali da defesa é intensa. E você já está pensando na seleção para o doutorado. Então, acho que foi um momento muito angustiante para mim. Foi bom, com certeza foi excelente, mas foi difícil, foi angustiante por essa pressão mesmo, né? Por essas dificuldades aí que o Varela colocou. Né? Vou contar uma história que eu ouvi uma vez numa palestra do professor Cortella, sabe, o Mário Sérgio Cortella, aquele filósofo. Eu fui numa palestra dele e ele disse assim, falou que uma vez ele estava orientando uma pessoa no doutorado e o cara escreveu a tese e entregou para ele. Ele falou, bacana. Aí deu uns 2, 3 dias, ele devolveu para o cara e falou, você consegue fazer melhor que isso? Ele, poxa, professor, mas como assim? Ele falou, você consegue fazer melhor que isso? Aí o cara falou, bom, tá bom. Aí ele pegou, debruçou por mais um tempo, mais alguns meses, fez tudo que podia, entregou de volta para o Cortella. Cortella pegou, né, deu mais uns 5 dias, entregou de volta e falou, cara, você ainda pode mais que isso. Você é capaz. Você consegue entregar uma coisa melhor que essa aqui. O cara falou, pô, professor, mas já tá minha família brigando comigo, porque eu sumi, mas você consegue. Então tá bom. O cara pegou, atravessou o Natal e o Ano Novo escrevendo a tese dele, fez tudo que ele podia, entregou na mão do Cortella e falou, ó, isso aqui, ó, é o melhor que eu posso fazer. Eu briguei com a minha família, não passei Natal com eles, tá aqui, ó.
e não tem como ficar melhor que isso. Aí ele falou, então não tem como você fazer melhor que isso? Ele falou, não. Eu falei, então agora eu vou ler. Gente, Que dor. falam que não existe a versão final. Não existe a versão final da tese. Existe a versão que foi revisada por último. A última revisão. Quando você defende o seu doutorado, tem previsão já ou não? Olha, seria agora em março de 22, mas por conta da pandemia, tudo atrasou. Tá. Então, provavelmente vai ficar para o final de 22 ou para o começo de 23. Tá. Me explica uma coisa que eu acho que também é legal, é prático para a Nicole que tem essas curiosidades. Como que é a rotina? Você não tem tantas aulas como na graduação, por exemplo, né? Não tem. Na graduação é aula, assim, todos os dias da semana, né? A gente tem a grade bem cheia, vocês vão perceber. Mas na pós, o número de disciplinas que você tem que fazer é muito menor. Você tem ali umas disciplinas obrigatórias, tem um número mínimo de créditos, né, de horas-aula que você tem que fazer, mas é bem menor. Porque a maior parte da sua rotina vai ser preenchida com um projeto de pesquisa, né? Então, é uma rotina, assim, você tem que ler muito, tem que estudar muito, escrever muito, e daí, quando você já está com o projeto feito, você tem que ir para a parte prática, que seria coletar um dado. Você pode fazer isso como eu fiz num restaurante, num hospital, onde eu faço entrevistas, ou você pode fazer também num laboratório. São muito comuns as pesquisas feitas em laboratório, né? Então, essa é a rotina. Ou você está no laboratório, ou você está em campo coletando dados. Na outra parte do tempo você está fazendo a disciplina e está escrevendo a tese, lendo muito e escrevendo muito. Essa é a rotina. Tá, beleza. E, Nicole, você quer perguntar alguma coisa? Não, pode Não, seguir. não, então tá bom. Dentro de novo, puxando para a faculdade que eu fiz, né, na física tinham áreas que tinham, inclusive, mais recurso mesmo, né, então, as áreas ligadas à tecnologia tinham mais financiamento, mais dinheiro, vamos dizer assim, e algumas áreas mais filosóficas, né, elas tinham menos. Então, eu lembro, por exemplo, que tem na física da Unicamp, tem um departamento de eletrônica quântica, que tem bastante dinheiro, porque trabalha com essa tecnologia de ponta. Em compensação, tinha o departamento de cosmologia, que você já via que tinha menos investimento, porque, em tese, né, o que ele vai trazer de avanço científico não tecnológico, é menor e tal, né? Existe isso também dentro da nutrição, tem algumas linhas que são mais, como é que eu posso dizer, mais procuradas, eu acho, né? Tem esse tipo de... Você consegue perceber isso e falar, putz, isso aqui é uma área que muita gente vai? Olha, eu percebo que na engenharia de alimentos são geradas muitas patentes. É uma área naturalmente atrativa, porque a alimentação é uma coisa que se consome, né? É uma coisa rentável. Então, eu acho que é uma área excelente se você procura investimento, e daí independente da linha de pesquisa, porque a alimentação é uma necessidade básica, sempre vai ser, né? Então... Não vai acabar, né, Letícia? Não vai acabar. Eu, por exemplo, eu trabalho com pessoas, né? A minha linha de pesquisa é consumo e qualidade de alimentos. Mas tem uma linha muito forte também lá na engenharia, no meu departamento, que é o Departamento de Alimentos e Nutrição, que é a linha de pesquisa em nutrição experimental. Que daí, como que seriam essas pesquisas? Todas feitas em laboratório, in vitro, né? Ou testando em animais. E daí, normalmente, eles escolhem ingredientes específicos e testam alguma propriedade disso. Por exemplo, o potencial antioxidante do extrato de jabuticaba, né? E se essas pesquisas confirmam aquele potencial antioxidante, isso vai para frente, isso pode gerar um interesse comercial também. São feitos também testes de aceitabilidade, então você percebeu que aquela substância, aquele componente tem uma propriedade nutricional interessante. Daí você tem que entender se aquele produto que você formulou a partir desse componente vai ser aceito pela população. Aceito em termos de sabor, de aroma, essas questões sensoriais. Então, tem essa linha de pesquisa também, que é super bacana. Então, eu vejo que todas as linhas assim, no meu departamento são complementares e são igualmente
Atrativas. Disputadas, sim. E aí, Nicole, ouvindo ela falar, dá vontade? Tá. Eu já tive vontade de cursar, antes de nutrição, engenharia de alimentos, porque eu fiz, junto com o ensino médio, o técnico em nutrição. Então, eu me formei em técnico. Você já conhece um pouco da área, Ai, né? que legal! Parabéns! Muito obrigada. E eu também tive que fazer um TCC, nada comparado com o que se faz na graduação. Mas, assim, foi muito legal, uma experiência muito legal. E o meu tema foi algo bem inusitado, que eu acho que na engenharia ele vai ter espaço. Eu falei sobre o uso de insetos na alimentação. Então, eu pesquisei muito sobre isso. Eu encontrei especialistas da Exalc envolvidos nisso, gente que também estava fazendo pós em engenharia. E eu pensei, pronto, né? Já sei onde fazer. E, assim, é um assunto que, se eu continuar gostando durante a graduação, porque a faculdade te abre milhares de portas, né? Muda muito a sua opinião. Então, se eu continuar interessada nesse assunto, após em engenharia de alimentos, é algo que eu também vislumbro, assim, sobre esse tema dos insetos. É foi uma loucura. Sim. A menina dos insetos, ela vai trazer grilo pra gente comer. Meu Deus! Foi muito legal. Nicole, deixa eu te falar. Eu até ia comentar que uma das linhas de pesquisa mais inusitadas, digamos assim, e que eu acho assim, mais interessantes hoje em dia é essa. Existem muitas, não muitas pessoas, mas existe um grupo considerável de pessoas hoje interessados em estudar o consumo de insetos. E isso está ligado, você deve saber, né, com a questão de sustentabilidade, porque o cultivo de insetos, ele é muito mais sustentável do que, por exemplo, você investir em gado bovino, né? As propriedades nutricionais são excelentes e tal. Então, assim, eu acho que, nossa, se você se identificou, você tem que super investir, porque está muito em alta. E a indústria de alimentos tem olhares para isso, né? O mundo tem olhares para isso hoje em dia. Então, nossa, eu fiquei super feliz. Que legal que você gostou do tema. E que legal que você não tem barreiras, né? Você gosta de desafios, assim, de coisas inusitadas. Então, eu achei super bacana. É uma coisa muito excitante, foi muito legal mesmo. Esses dias eu assisti a um filme, ele é muito ruim, o final é muito ruim, da Netflix, é um filme francês chamado A Nuvem, não sei se vocês viram, um filme de terror, assim, que uma moça começa a cultivar gafanhoto. E aí vira um filme de terror esquisito, porque os gafanhotos começam a ter gosto por sangue, é uma doideira desse naipe, assim. Mas mostra a rotina dela, de cultivar o gafanhoto, de fazer farinha de gafanhoto para dar para alimentação de pato e não sei o quê. E eu percebi isso, né, de que... Bom, eu não sei se eu estou a fim de esperar chegar nesse momento aí da minha vida de ter que trocar um brigadeiro por um grilo. Eu não sei se eu estou... Talvez esse momento chegue. Talvez chegue. Ah, Nicole, sabe o que eu lembrei? Se você quiser o contato, até te passo, tá? Tem uma pesquisadora lá na FEA, na Engenharia de Alimentos. Olha só que legal. Ela é formada em gastronomia, em zootecnia. Ela tem 2 graduações, zootecnia e gastronomia. E daí ela foi fazer o mestrado e o doutorado na Engenharia de Alimentos. E daí, o que ela desenvolveu lá? Um dos projetos dela, né? Ela justamente comprou as farinhas, né, extraídas de insetos, e como ela cozinha muito bem, ela fez um curso de preparações culinárias à base de farinha de insetos. E a gente degustou, tal, e assim, foi super interessante, sabe? Super legal. Então, tem muito espaço para esse tipo de proposta hoje em dia. Que medo. Eu te disser que eu entrei em contato com uma, assim, com essa formação parecida, inclusive eu lembrei por causa da gastronomia. Ela chama Ana Paula. Não sei se é a mesma pessoa que a gente está falando. Não, não é. Pena, mas tem bastante gente pesquisando isso. Tem, muito. Do assunto. É por isso que choca muito, mas é legal. A gente que já está mais inteirada no assunto, é muito legal falar sobre. Sim. Deixa eu puxar para o outro lado, para a gente caminhar para o fim. Puxar para o outro lado. Qual que é a pior coisa da pesquisa? Entende o que eu quero dizer, né? Não estou pensando na sua rotina, o que você acha chato e tal. Eu estou pensando em carreiras, né? Hoje a gente vê, por exemplo, você fez nutrição e a gente olha... Poxa, tem uma galera que foi para a área como é que chama? De consultório, né? E deve ter gente muito bem remunerada por isso. Dentro da medicina esportiva, né, em grandes clubes também deve ter um mercado muito grande para isso, e tem a pesquisa.
que você acha que é o pior dentro desse, não da sua rotina específica, mas dentro dessa sua carreira, né, que você optou? Olha, o que eu vejo de dificuldade é o seguinte: primeiro a gente tem que considerar o tempo para essa formação, né? São 6 anos no mínimo. Então, e assim, se você tiver sorte, você consegue uma bolsa. A bolsa significa uma renda, mas não é nada muito expressivo comparado ao mercado privado, vamos ser sinceros. Então, é um investimento a médio e longo prazo. E depois, se você sai com a expectativa ali de ser professor universitário ou pesquisador, você pode sim ganhar muito bem. Mas eu vejo que hoje em dia as oportunidades para essas carreiras estão escassas, no Brasil, pelo menos, né? Vagas nas grandes universidades públicas para docentes, né, que já são mestres, já são doutores, estão super disputadas. Esse é um problema. A gente vê muita gente com uma excelente qualificação em fazer pesquisa, indo dar aula fora do país, né? Infelizmente, é verdade. Mas, assim, acho que a gente não pode ser 100% otimista e nem 100%, né, negativo. Tem que... O que eu queria era que tivesse só essa clareza. Eu te falei isso antes da gente gravar, né, Letícia? Eu escuto muitos alunos falando, eu quero ser pesquisador, mas se baseia numa coisa meio romântica da pesquisa, Sim. né? De vou descobrir uma coisa e tal. E você deu a resposta que eu imaginava, né? Que, vamos ser sinceros, se a gente resumir tudo, eu acho que o problema está ligado à grana, né? A salário. Porque o gráfico de salário de um pesquisador, ele vai crescendo, mas é devagar, não é? Então, acho que você tem que resistir à tentação, né? No sentido pessoal mesmo, de ir para o mercado, porque de repente, poxa, né, eu vou conseguir ganhar mais aqui ou ali, mas eu não sei se eu estou errado, Letícia, você consegue dar um salto, né, na sua carreira, no sentido de estar dentro da pesquisa, e de repente a sua pesquisa cai muito bem para uma empresa, e aí você vai trabalhar para essa empresa exatamente com aquilo que a sua pesquisa levantou, né? Isso pode acontecer, Sim, né? pode, é comum que isso aconteça, né? Principalmente na área de química, de farmácia, de nutrição, engenharia de alimentos, as outras também. Mas eu vejo relatos de pessoas que, inclusive, não tocaram o doutorado, porque a pesquisa do mestrado foi tão interessante para a indústria, que essa pessoa conseguiu ali propostas de trabalho no mercado privado e foi mais interessante, né? Legal. A gente tem que ter essa clareza mesmo, nem tudo são flores, e a parte da remuneração e tal é mais complicada mesmo, não tem jeito. Eu tenho um irmão que é pesquisador fora do Brasil, e ele fala, isso é um fenômeno mundial, né? Pode ser um pouco pior aqui, um pouco melhor lá, mas ele fala, né, dentro da área que ele pesquisa, né, ele falou, dependendo do emprego que um recém-formado da minha área tem, ele pode ter uma remuneração maior, mas são coisas completamente diferentes, né? São estilos de vida completamente diferentes, né? São projetos de vida diferentes, eu acho, né? Bom, gente, muito legal, muito obrigado pela conversa. Eu espero que a Nicole tenha se encantado mais pela profissão, tenha tido certeza, ou também, se não teve certeza, se quer pular fora, também faz parte, eu acho. Mas não, tá dentro? Tá dentro? Ele seguiu o plano. Então tá bom. Então tá bom. E para manter a nossa tradição aqui do podcast, cada participante escolhe uma música, né? Para a gente colocar na playlist dos convidados. Vocês têm já músicas pensadas aí ou não? Vocês pensaram? Quer começar, Letícia? Ai, meu Deus. Bom, eu sou fã da Beyoncé, né? Boa. Pode ser qualquer uma dela que eu gosto. Não, qual é aquela que você adora ouvir? Então tá bom. Então, ó, já que eu fui no show dela com o Reco. Ah, gente, tem imagem? Tem imagem? Ele não temos documentado, mas ele dançou, tá? Ele dançou, fez a coreografia gente. de Single Ladies. Para mim já valeu. Para mim, então, em homenagem ao Reco, temos Single Ladies de Beyoncé. E aí a gente fica na esperança de você achar um vídeo perdido em algum lugar aí, porque a gente precisa disso. Precisa. Ai, que gente, legal. Que engraçado. Para mim já valeu o episódio, já não precisa nem publicar mais, já está ótimo. Ele tem que dançar na aula. Tem que Isso, dançar na aula. Pronto. Vamos fazer a campanha #DançaReco. Tá feito, já está lançado agora. E você, Nicole, qual que é a sua?
Eu vou recomendar um álbum da Lady Gaga com participação da Pablo Vittar. Estamos pop hoje, hein? Estamos pop. Estamos na linha pop. Adorei. Vou recomendar Fun Tonight, que é uma música. Não ouvi ainda, vou escutar. Singoletes eu já ouvi, já dancei também. Não. Quem nunca, né? É um forró que a Pablo fez a Lady Gaga cantar, assim, bem diferentão mesmo. Então Sério? vamos. Quero escutar. Tá vendo? A nossa playlist está cada vez mais eclética, está cada vez mais legal. Meninas, obrigado pela participação de vocês, viu? E, não sei se vocês têm dimensão, mas as pessoas que escutam crescem muito com o que a gente conversa aqui, porque eu brinquei, né? Se a Nicole gostou se reforçou a escolha dela, ou se foi o contrário, se afastou, porque as duas são válidas, né? A escolha é muito difícil. Então, ter certezas é difícil e quando você consegue ter uma certeza que sim ou que não, também é válido, né? Então, tomara que tenha acontecido isso com mais gente que ouvia a gente. Obrigado, viu, gente? Um beijão para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. E aí, curtiu esse episódio? Deu uma fominha ou não deu? Para mim sempre dá, né? Falamos de comida, vamos comer alguma coisa, mas agora eu vou comer de forma mais adequada, porque eu adorei aprender nesse episódio, nesse bate-papo muito legal que a gente teve com a Letícia Fonseca e com a nossa querida aluna Nicole. Semana que vem a gente está de volta, não deixe de se inscrever no canal, de ativar sininho, todo aquele rolê que você está super acostumado. Um prazer estar com vocês aqui toda segunda-feira, a gente se vê. Valeu!